Olá, sejam bem-vindos ao módulo 1, capítulo 1 da introdução do estudo de saxofone. E o que nós iremos ver nesse módulo 1, capítulo 1? Nós iremos conhecer a vida de Adolphe Sax e seu invento, algumas características do saxofone, a família que pertence ao saxofone. O saxofone é um instrumento transpositor, as partes do saxofone, a trajetória de divulgação do saxofone, a chegada desse instrumento maravilhoso ao Brasil, o saxofone e a música popular, além de outros fatores muito importantes que se referem ao estudo de saxofone. Então, a partir desse momento, sejam bem-vindos ao estudo do saxofone. Vamos agora a uma breve história do saxofone. Anthony Joseph Sax nasceu em 6 de novembro de 1814, na cidade belga chamada Dinant. Sax aprendeu o ofício com seu pai, que era construtor de instrumentos, e desde muito novo esteve ligado ao mundo da fabricação de instrumentos musicais. Anthony Joseph Sax, apelidado de Adolphe, estudou clarinete e flauta no Conservatório de Bruxelas, com Bender, diretor de música do Regimento de Gaites. Ao tocar e familiarizar-se com o clarinete, foi-se apercebendo daquilo que achava ser imperfeições do instrumento e logo fez questão de melhorá-las. Sax destacou-se na construção de instrumentos de sopro, dentre eles clarinetes e flautas. Apresentou-se oficialmente pela primeira vez na Exposição Nacional de Bruxelas, entre outubro e novembro de 1835, exibindo um clarinete com 24 chaves. O trabalho deste fabricante foi apoiado por muitas personalidades estrangeiras, tais como George Kastner, autor de obras pedagógicas e algumas composições. Fetz, fundador de Revue Musicale, que estreou as sinfonias de Beethoven em Paris, foi também um dos que apoiou. Savart, professor do Colégio da França, Belloir e General Rungni, também foi que apoiaram Sax nesse projeto. Em outubro de 1842, depois de obter um subsídio do governo belga, Sax fixou-se na Rua Neuve, lá em Paris, onde teve que competir com outros grandes fabricantes de instrumentos. Graças ao empresário do flautista Dorius, Sax adquire uma espécie de armazém que vai lhe servir de alojamento. Pouco depois, em 1843, abre uma fábrica de instrumentos onde vende seus produtos. Em outubro do mesmo ano, Revue Gazette Musicale fala do interesse despertado pelo clarinete baixo de Sax, dos clarinetistas da Ópera Paris. No ano de 1848, transformou a sua modesta oficina em uma grande fábrica, que contava com 191 trabalhadores, de onde saíam 20 mil instrumentos entre os anos de 1843 e 1860. Nesta época, na mesma oficina, construiu também uma sala de concertos e pouco a pouco foi conseguindo uma grande reputação. Com este sucesso, não tardaram as conspirações contra Sax. Depois do invento de Adolphe, o saxofone, que já era fabricado por outras empresas há muito tempo atrás, a exemplo de Buffett, Grampon, desde 1871, com o surgimento do jazz, a popularidade do saxofone mudou profundamente. Houve uma grande difusão das orquestras de baile e os saxofones passaram a ser presença obrigatória na formação das mesmas. Com essa mudança, surgiu uma grande procura pelos saxofones e uma nova demanda na fabricação desse instrumento. Um exemplo também que nós temos na fabricação de instrumentos, com o tempo até o Henry Selmer, que também em Paris, um dos saxofones mais conhecidos do mundo, se modernizou e tornou a fábrica de instrumentos mais equipada da Europa. Devido à qualidade de seus instrumentos, a empresa conquistou pouco a pouco o mercado norte-americano, chegando a vender mais de 2.500 saxofones nos Estados Unidos em 1951. Outras fábricas também surgiram
e graças ao êxito universal do jazz bands, o saxofone passou a ser fabricado no mundo inteiro. De onde provém o saxofone? Qual a sua família? Vamos conhecer um pouquinho da família do saxofone, né? O saxofone, ou apenas sax, também é conhecido por ser encontrado em diversas variações. A exemplo, o sopranino, que é em Mi bemol, sopranino em Fá, sopranino em Si bemol, soprano em Dó, contralto Mi bemol, contralto em Fá, tenor em Si bemol, que é esse exemplo aqui, tenor em Dó, barítono em Mi bemol, barítono em Fá, baixo em Si, baixo em Dó, contrabaixo em Mi bemol e contrabaixo em Fá. Então nós temos uma grande variedade de saxofones no mercado. Os instrumentos em Si bemol e Mi bemol compõem um grupo usado originalmente nas bandas militares. Instrumentos em Dó e em Fá pertencem ao grupo que são utilizados mais em orquestras. Tá? É difícil afirmar em quais versões ele foi originalmente fabricado por Adolph Sax, mas existem outros construtores, né, desse instrumento que concordam que foi um número de 7 instrumentos. Tá? Alguns até falam que a família de saxofone são em números de 8. Como estamos estudando, esses instrumentos comportam-se como uma verdadeira família, né? Tendo qualidades e tendo defeitos, que se podem considerar como hereditários, guardando cada um o seu próprio caráter e personalidade. Um é ligeiro, o outro é sombrio, um é caprichoso, o outro é profundo. Hoje em dia são fabricados uma série de 6 desses 8 saxofones, e mesmo assim em quantidades muito desiguais. Os saxofones foram construídos em várias tonalidades, em Fá e Dó, que são destinados a orquestras sinfônicas, e em Mi bemol e Si bemol, que são destinados a tocar em bandas militares. Aqui eu tenho um exemplar de um sax Mi bemol, que é um sax alto, e aqui na minha esquerda um sax tenor, que a construção dele é em Si bemol. O saxofone surge então a partir de uma experiência de Adolph, que adaptou uma boquilha do clarinete ao bocal de um Hofglade. O Hofglade é um instrumento antecessor ao saxofone e foi largamente usado em bandas marciais e civis do século passado. Trata-se de um instrumento feito de metal que possuía chaves com sapatilhas e bocal como um trompete. É uma evolução de outro instrumento chamado serpentão, que também era feito com um tubo oco contorcido de madeira. O resultado foi um novo instrumento que ele batizou de saxofone. O nome é o resultado da junção do nome de sua família, sax com sufixo fone, que quer dizer voz. Vamos falar agora um pouquinho das características construtivas desse instrumento. O saxofone é um instrumento jovem, nascido nos meados do século XIX. Nesta época, a fabricação de instrumentos baseava-se na afinação, na facilidade da emissão do som e na sua digitação. Como eu falei, em 1840, Adolph Sax, em Bruxelas, se encarregava de gerir a fábrica do pai dele e teve a ideia então de criar um instrumento de sopro com a sonoridade que se aproximasse dos instrumentos de cordas, mas que tivesse mais intensidade e ao mesmo tempo não fosse muito difícil de tocar. A partir dessa ideia surge o saxofone, um dos poucos instrumentos de uso comum na música ocidental, que é tão conhecido e ao mesmo tempo tão desconhecido. Este instrumento combina características do oboé, que é um tubo cônico, porém mais largo, e do clarinete, boquilha de palheta simples. A popularidade do saxofone deve-se à difusão em meios como o teatro musical, a opereta e em movimentos musicais, tais como bandas militares e, sobretudo, o jazz nos Estados Unidos, apesar de ter sido criado para tocar
em bandas e orquestras sinfônicas. Seja construído em metal, o saxofone é um instrumento que faz parte da família das madeiras, devido ao seu princípio sonoro, que é simplesmente uma palheta presa em uma boquilha por uma abraçadeira. Nos instrumentos da família dos metais, para que haja a emissão do som, é necessário que o instrumentista sopre vibrando os lábios, fazendo o que os músicos chamam de besourinho no bocal do instrumento. Já nos instrumentos da família das madeiras, que é o caso do saxofone, ao invés dos lábios, o que irá vibrar com o sopro é a palheta presa, que está presa dentro da boquilha e também em volta, né, com uma abraçadeira. No meio musical, essa maneira específica de posicionar a boca nos diferentes instrumentos e soprar é chamada pelos músicos de embocadura. Isso é uma questão, é um termo que mais tarde nós vamos aprender isso aí. O saxofone, como ele é classificado como um dos instrumentos da linha das madeiras, às vezes fica um pouco confuso pela questão da tecnologia que vem avançando durante os tempos. Um dos princípios é que muitos alunos, muitas pessoas se confundem, é porque estão sendo fabricadas palhetas, né, que é o princípio do saxofone, palhetas de outros materiais diversos, muitas vezes desconhecidos. É muito comum nós acharmos palhetas de acrílico, palhetas plásticas. Então isso confunde as pessoas. Como que eu posso classificar um instrumento como da linha das madeiras se não existe madeira nele, né? No entanto, o que nós precisamos observar, né, a característica principal para a determinação dessas classes de famílias é o princípio sonoro do instrumento, nesse caso o saxofone. Em todos os instrumentos da família das madeiras, com exceção das flautas, a vibração ocorre na produção do som e se dá na palheta, não importando o material com que é fabricado, diferentemente dos instrumentos da família dos metais, em que a vibração, nesse caso, ocorre no próprio lábio do instrumentista. Então são dessas formas, essas maneiras que nós conseguimos classificar os instrumentos. Vamos falar um pouquinho das partes do saxofone, né? O saxofone ele é composto por um corpo principal, onde estão a campana, os orifícios e as chaves. Também existe o tudel e a boquilha, que vem acompanhada do conjunto com a abraçadeira, né? Também vem o protetor, né? que protege tanto a boquilha quanto a palheta. O corpo principal do saxofone foi feito originalmente de cobre, mas hoje é feito geralmente em latão. Mas também pode ser encontrado em policarbonato, com eixos e parafusos, molas totalmente em latão. O tudel pode ser encontrado feito de prata ou banhado a prata e ouro. A boquilha pode ser encontrada em madeira, mas igualmente é o protetor da boquilha e a abraçadeira. Isso, né, pode ser fabricada também em diversos tipos de material plástico ou metálico, com grande variação de medidas e modelos. Hoje nós encontramos vários saxofones, né? A indústria, a tecnologia vem fazendo diferentes modelos, diferentes experiências. Então nós hoje não só encontramos os saxofones originais. A palheta do saxofone é presa à boquilha pela braçadeira e é considerada simples por ser apenas uma lâmina, né? Uma lâmina diferente das palhetas do oboé e do fagote, que são duas lâminas, o que faz com que esses instrumentos sejam considerados de palheta dupla. As palhetas são feitas de madeira, cana, bambu ou de algum tipo de polímero, que é o plástico sintético, ou seja, por algum plástico produzido pelo homem, que na maioria dos modelos em relação às palhetas fabricadas em madeira, possui uma menor qualidade sonora, mas em compensação uma durabilidade bem maior.
Então aí nós esbarramos numa via de mão dupla, né? As paletas originais nós temos a melhor sonoridade, mas não temos a maior durabilidade. Enquanto na paleta fabricada muitas vezes em plástico, fibras, nós temos uma menor qualidade, mas maior durabilidade. As variações de materiais e medidas encontradas nas boquilhas, palhetas e braçadeiras é um fator decisivo na característica sonora e técnica de cada saxofonista. Ele pode, por exemplo, com a mesma boquilha e palheta, utilizando a braçadeira, exemplo, Van Doren Optimum, obter 3 distintas sensações de tocar, ao mudar as placas metálicas que elas são inclusas, ou utilizando a mesma boquilha e braçadeira, mudar apenas a numeração da palheta e sentir uma maior dificuldade ou facilidade na emissão do saxofone. Quer dizer, isso varia muito de instrumentista para instrumentista. O interessante é você pesquisar tanto palhetas, boquilhas, braçadeiras, a que melhor você se adapta, né? Não quer dizer que a marca melhor, a marca mais cara vai ser que você vai se adaptar melhor. Depende muito de você e do seu estilo de tocar. Em alguns casos, por exemplo, o aluno pode ter dificuldade de tocar as notas agudas no instrumento e ter oscilações na afinação. Isso é um problema, às vezes causado pela utilização de uma palheta branca muito leve, pois a mesma boquilha, braçadeira e palheta, esse conjunto todo, sendo usado durante um determinado tempo, que varia de acordo com a prática do estudo de cada um. O aluno pode produzir um som diferente produzido daquele do início de quando começou a estudar. Isso acontece porque a palheta muda sua sonoridade após um tempo determinado, devido às mudanças de sua fibra, com exceção das feitas apenas de material sintético. Outro fator que pode acontecer, o aluno também pode reclamar da sonoridade com pouco volume. Nessa situação, com o intuito de obter o som desejado, ele pode, por exemplo, procurar uma boquilha que possua uma abertura maior, né, daquela que ele usava anteriormente. Tem que ressaltar que a simples mudança desse material não vai resolver o problema técnico encontrado pelo aluno. O mais adequado é que o estudo desses detalhes agregado a vários tipos de materiais, né, que são mais confortáveis em cada situação de estilo musical. Isso vai depender muito do estilo que você toca, né? Você tem que se habituar com a aparelhagem que você possui. Cada pessoa possui uma estrutura física diferente e devido a isso pode reagir de uma forma distinta cada uma dessas junções de materiais. Então depende de pessoa para pessoa. Existem boquilhas, palhetas e braçadeiras projetadas para diferentes estilos, como o jazz, a música erudita, o rock, pop rock, dentre outros estilos. As medidas e a matéria-prima utilizada na construção de cada uma dessas partes do saxofone influenciam fortemente na sonoridade que o instrumentista irá produzir. Mas não é um fator determinante, uma vez que não substitui uma prática do estudo constante e organizada. Isso aí, muitos alunos também perguntam por que tocam uma música e não conseguem tirar a mesma sonoridade de certos saxofonistas. Isso tudo são fatores que determinam instrumentos, diferença de instrumentos, tipos de palheta, tipo de boquilha. Então isso tudo depende. Mas a sonoridade você consegue aperfeiçoar com o tempo sem criar seu estilo musical. Vamos falar da evolução do saxofone, como ele foi conhecido, como foi difundido no mundo, né? Voltando lá em Adolphe Sax, ele ensinou saxofone no Conservatório de Paris, na França, no período de 1858 a 1871.
por sua vez, diz que ele começou a lecionar em 1857 e foi uma classe reservada de alunos militares, né? Adolf chegou a formar 130 saxofonistas, mas depois da Guerra de 1870, com o pretexto de falta de dinheiro, a classe foi encerrada e esta finalização, infelizmente, corroborou de forma intensa na diminuição das obras escritas para o instrumento, tendo em vista a sua pouca divulgação. Posteriormente, Elizabeth Sweet College Hall, 1853-1924, foi a segunda divulgadora notável do saxofone. Filha de importadora, a senhora Elizabeth Hall costumava tocar piano e violino em suas horas livres, enquanto estava com mais de 40 anos. Porém, ainda por um problema que ela teve uma doença, né, seu ouvido um pouco debilitado, seu marido, o Dr. Richard Hall, lhe recomendou que estudasse um instrumento de sopro e ela decidiu aprender a tocar saxofone. Viúva no ano de 1897, Elizabeth Hall, já em Boston, decidiu dedicar o seu tempo, paixão e fortuna a promover a Orquestra Club, que ela mesma fundou e dirigiu. Elizabeth Hall, para enriquecer os programas da orquestra, encomendou obras de concerto para saxofone a grandes artistas da época, grandes compositores. Ao todo foram 20 obras escritas e estreadas entre 1900 e 1918. Vamos ver então um pouco de como foi a chegada no Brasil do saxofone, né? Como isso veio parar aqui. No Brasil se admitiu erradamente que o saxofone tivesse chegado ao país por influência do jazz, afirmando inclusive que Pixinguinha o teria trazido da Europa em 1922, quando retornou com um grupo de 8 batutas. Ele realmente retornou tocando saxofone, mas já o conhecia, pois em entrevista ao MS, né, Pixinguinha, lá em 1897, 1973, explica que voltou de Paris tocando esse instrumento, além de sua flauta, com o seguinte relato. E olha só que interessante o relato, né, do Pixinguinha, né? Ele falava que no conjunto que ele se apresentava na casa, em frente ao Shirazade, havia um músico que, durante a apresentação, mudava do violoncelo para saxofone, principalmente na hora de tocar o shime, né? Um dia, Arnaldo Guilherme me perguntou: "Você toca aquele instrumento?" Respondi: "Toco." Na verdade, eu já conhecia a escala e sabia que era quase igual à da flauta. "Então, vou mandar um saxofone para você", disse o Arnaldo Guilherme. Um mês depois, o saxofone estava pronto. Levei o instrumento para o hotel e ensaiei. No dia seguinte, já estava tocando uns chorinhos no saxofone, mas só toquei naquele dia porque não queria magoar o músico da casa em frente. Toquei só para Arnaldo ouvir. Ele ficou satisfeito com o que ouviu. Depois fiquei só na flauta. Quando voltei ao Brasil é que passei a tocar mais saxofone. O saxofone, por ser um instrumento transpositor, em algumas situações, leva o saxofonista a desenvolver a prática de ler a partitura já transpondo, no mesmo instante em que realiza a leitura à primeira vista. No entanto, né, isso nem sempre é necessário, tendo em vista que alguns grupos musicais, a partitura já vem transposta para a tonalidade necessária do instrumento. Os saxofones são construídos com idêntica mecânica e possibilitam o mesmo dedilhado para todas as variações, sendo necessário apenas algumas pequenas mudanças na forma de soprar em cada um de seus modelos, por causa das variações de tamanho dos mesmos. Sua extensão natural vai do Si 2 ao Fá sustenido 5. Em alguns modelos de saxofones mais graves, é possível ter chaves específicas para notas mais graves, né? Como o Lá 2 no sax barítono, que é em Mi bemol. E nos mais agudos, para as notas agudas, como o Sol 5 no sax soprano, que é em Si bemol. Mas além dessas notas, é possível, através de combinações do dedilhado das chaves, isso a gente chama pelas técnicas, né? Tocar várias notas super agudas acima da extensão natural do instrumento.
Como é produzido o som do saxofone? O som do saxofone é produzido através da vibração da palheta que se espalha pela vibração da boquilha e para o resto do instrumento. A palheta vibra porque ela é flexível. Fazemos a palheta vibrar porque quando sopramos criamos uma diferença de pressão de ar. Existem diferenças de som básico e som modificado. Todos que decidem aprender a tocar saxofone iniciam neste momento, ou deveriam, né? Ter buscas, discussões, pesquisar detalhes, experiências sobre os equipamentos e fundamentos básicos necessários para tocar esse instrumento. Contudo, antes de qualquer coisa, é necessário pensar um pouco sobre o lugar que o saxofone ocupa no nosso universo musical. Como consequência disso, as pessoas iniciam o estudo de saxofone tendo em mente um estilo musical determinado que gostam de ouvir. É natural, portanto, que dediquem todas as suas forças em tentar, desde as primeiras notas, reproduzir o som e esses estilos ao tocar o instrumento. O que eu quero dizer com isso? Se você já tem em mente um estilo musical, uma ideia daquilo que você gosta de ouvir, ao pegar o instrumento e tocar as primeiras notas, que você já reproduza, já tente criar esse estilo próprio seu. Isso vai facilitar muito na construção da sua personalidade musical. Entretanto, eu tenho que dizer uma coisa, o saxofone é um instrumento muito propício a modulações no seu timbre e a distorções de som. Aliás, essas são características principais que tornam o saxofone tão popular como instrumento solista. Desta forma, eu sempre acredito que é de grande utilidade uma reflexão sobre dois conceitos sonoros extremamente importantes, aos quais eu chamo de som básico e som modificado, ou som alterado que nós conseguimos realizar no saxofone. Compreender essa diferença entre os dois timbres, ou simples conceitos, é determinante para o bom desenvolvimento dos fundamentos básicos, para a escolha da metodologia que vai ser utilizada para aperfeiçoar o controle sobre o que realmente o que se quer realizar com o seu instrumento. O som básico. O som básico é aquele que reflete fielmente o timbre do conjunto instrumento, boquilha, palheta, abraçadeira, produzido por um sopro com velocidade constante através de uma embocadura firme e estável. Esse som tem as mesmas características de timbres nas diferentes regiões do instrumento e nas diferentes dinâmicas. As notas não possuem modulações ou distorções de sua afinação. Diferentemente do som básico, nós temos o som modificado. E o que seria o som modificado? Este seria qualquer alteração, seja ela por respiração, por pressão na palheta, por vibração, tanto na voz, na garganta, na emissão do ar que nós fizemos. Eu peguei aqui a boquilha, o conjunto Tudel, boquilha, palheta e braçadeira, para dar um exemplo para vocês de como surgem essas alterações. Sempre digo também para os alunos iniciantes, para nós termos o máximo de cuidado. A palheta nós não podemos tocar na ponta dela, por ser um objeto de madeira e muito fino, uma lâmina muito fina, ela pode se quebrar facilmente. Ao tocar as primeiras notas do saxofone, claro que nós ainda iremos falar sobre embocadura, sobre essas técnicas, mas eu sempre digo que nada é força e sim jeito. Então nós temos que ter o maior cuidado nessa forma, tá? Então eu vou demonstrar aqui uma forma de som básico, que é o som normal, que é simples e constante, como nós estudamos, tá? E o outro som modificado. Primeiro, o som básico. Aqui nós temos o exemplo do som básico. Agora, como nós falamos que o som modificado é qualquer alteração, eu vou fazer um som rouco aqui no Tudel, ok?
podemos ver que há modificações de sons do instrumento. Isso é um conceito simples de som básico e som modificado, ok? Então o que eu falo para vocês? Antes de começar a tentar produzir qualquer tipo de som no seu instrumento de sopro, né? É de fundamental importância que se aprenda a respirar, tá? Esse é um outro princípio também que nós temos que elencar e temos que ter todo cuidado, porque respirar de forma correta, ao aplicarmos, né, isso ao nosso instrumento. É claro que caberá a mim conduzir vocês e serei bem rigoroso em ensinar esse tópico aos meus alunos. E sempre sou rigoroso. Os meus alunos, que eu já tenho costumeiramente, eles já me conhecem para essa prática, né? O processo respiratório ele é realizado de forma simples e natural e com apenas 2 atos. Inspirar, que é puxar o ar para dentro dos pulmões, e expirar, que é exalar o ar, quer dizer, soltar o ar dos pulmões. Mas até que o ar chegue aos pulmões, é necessário que percorra um longo caminho. Todo esse processo de ar acontece através de um sistema chamado sistema respiratório. O sistema respiratório é formado por 2 pulmões, as fossas nasais, a boca, a faringe, laringe, a traqueia, os brônquios, bronquíolos e os alvéolos. Todo ser humano respira desde o primeiro até o último segundo de sua vida, sem que ninguém lhe ensine. Respirar é um processo natural, é uma das funções mais importantes do corpo. Porém, quando se trata de tocar um instrumento de sopro ou de cantar, a respiração que utilizamos em nosso cotidiano não é suficiente, ou seja, não é a mesma para a realização destas atividades. É necessário que se estude como respirar corretamente, de maneira a aplicar estes estudos na realização de tais atividades. Obviamente que isso que eu estou falando é porque nós respiramos automaticamente, né? E para tocar um instrumento nós utilizamos algumas técnicas que justamente nós não vamos sentir fadiga, não vamos sentir cansaço, né? Vamos ter uma respiração mais potente. E para isso nós vamos utilizar muito o músculo diafragmático. Tá? Eu vou passar técnicas para vocês durante esse curso e vocês vão se sentir até no dia a dia muito melhor, fazer exercícios respiratórios para poder utilizar no trabalho e nas suas atividades diárias. Mas o princípio básico é que nós utilizamos esses exercícios quando formos praticar o nosso instrumento. Nesse caso aqui, o saxofone. O músico que toca um instrumento de sopro ou canta, ele precisa ter em mente que, além de tocar ou cantar, o corpo necessita de ar para manter um bom funcionamento. O primeiro treinamento respiratório que se deve fazer é como ter uma respiração completa, uma respiração forte, uma respiração que não falte ar. Para a maioria das pessoas acontece o seguinte: quando se pede para alguém não treinado, né? Estou falando aqui de uma pessoa não treinada, fazer uma respiração profunda, o que essa pessoa faz? Ela praticamente estufa o tórax de maneira que quase parece que vai explodir. Percebe-se que essa não é uma respiração correta. Foi utilizada apenas uma parte dos pulmões. Para que essa respiração seja realmente completa, é necessário que se imagine que se está enchendo a barriga de ar e depois o tórax. Na realidade eu estou falando aqui para você somente imaginar, né? Porque é quase impossível você encher a barriga ou o tórax de ar. O ar só vai para um local, os pulmões, né? Isso é a pura realidade. Entre os diversos músculos, né, que envolvem o ato de respirar, existe o que é o mais importante dentre eles, que eu falei lá no início, que é o músculo diafragmático.
O diafragmático é classicamente descrito como um músculo delgado e achatado, né? Que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. Bem, estamos chegando ao final desse nosso primeiro módulo. Eu quero dizer para você que você fez uma excelente escolha em aprender saxofone. Por que eu trouxe esses vários conceitos, né? Porque aquele candidato ou candidata a saxofonista, ele deve entrar no contexto, desde agora, conhecer a história, conhecer um pouco da trajetória desse instrumento, como ele surgiu no Brasil, como ele se envolveu na música popular brasileira, tá? Então, a partir de agora, você já é um saxofonista. Nas próximas aulas, nos próximos módulos, né, nós começaremos a parte prática, entender o instrumento, montagem e desmontagem, higienização e alguns outros conceitos, técnicas, tudo que eu falei sobre exercícios respiratórios, para você se sentir bem um saxofonista e trocar a sua música que você tanto deseja, que você tanto almeja. Então, até lá, próximo módulo, fiquem com Deus.